Bem-vindo ao canal Mistérios. Em uma região montanhosa e florestal na fronteira do México com os Estados Unidos. Eu costumo fazer caminhadas com bastante frequência, e às vezes, até acampo por uma noite ou duas. Normalmente, eu saio sem um plano real em mente. Pesquiso uma trilha e vejo para onde ela me leva. Acho que a emoção de não saber o que verei é o que torna isso tão bom. No caso de emergências, no entanto, sempre me preparo com vários métodos de navegação, porque você nunca sabe. De qualquer forma, eu estava em uma caminhada no começo do verão. Era exatamente como eu disse, uma trilha aleatória no meio da floresta perto da minha casa. Nunca tinha estado nela antes, mas encontrei cruzando uma trilha em que estive várias semanas antes. Essa era muito leve, como a maioria delas por aqui, mas essa muitas vezes me fazia questionar se era mesmo uma trilha ou se eu estava apenas imaginando um caminho que não existia realmente. Cerca de 3 horas depois, comecei a reconhecer pegadas ao longo do lamaçal da trilha. Seriam apenas algumas de cada vez, e a maioria delas parecia não seguir um caminho. Elas cruzavam a trilha, ou às vezes andavam ao longo dela por 1 minuto, e depois viravam de uma hora para outra. Depois de um tempo, cheguei a uma parte da trilha que estava um pouco mais definida, com muitas pegadas espalhadas por ela, como se alguém passasse por ali toda hora. Olhei para cima, e logo adiante, havia uma cabana. Juntei 2 mais 2, imaginando que alguém tinha montado um lugar fora da rede. Mas, ao observar a cabana mais de perto, algo não parecia bom. Todas as pegadas que eu tinha visto deveriam ter menos de alguns dias, mas essa cabana parecia não ser habitada há anos. A porta estava escancarada, mal pendurada nas dobradiças, e algumas partes dela estavam tão desgastadas, que estavam afundando no chão. Eu dei uma olhada mais de perto ao redor, que tinha sido limpa de árvores. Não sei o que tinha esse lugar, mas realmente me intrigou, e quase senti como se precisasse ver se alguém precisava de ajuda, porque as pegadas recentes e a cabana em ruínas não faziam nenhum sentido. Me aproximei da porta aberta e imediatamente senti um cheiro horrível. Ao olhar para dentro, ficou claro que este lugar não estava habitado. Havia sinais de animais selvagens fazendo ninhos dentro, e a floresta estava crescendo através das tábuas do chão. Entrei com cuidado e tentei ver o que podia, mas o cheiro era tão ruim que eu simplesmente não conseguia continuar além de alguns metros. Virei para sair e instantaneamente senti meu estômago embrulhar, pois uma figura estava me encarando da floresta. Ela imediatamente saiu correndo, se escondendo na densidade das árvores. Fiz o mesmo, corri entre elas seguindo mais ou menos o caminho, indo o mais longe que pude até me sentir seguro. Quando cheguei em casa, relatei esse comportamento estranho em uma cabana abandonada e assustadora. Eu sabia que algo estava acontecendo lá. Levou vários dias para uma equipe ir investigar, com minha ajuda para mostrar o caminho. Mas quando chegamos, tudo o que restava da cabana eram cinzas negras e madeira carbonizada. Ela tinha sido incendiada. Até hoje, não há nada que mostre a natureza assustadora daquela cabana, e do homem que vi na floresta. Mas é bastante claro que ele tinha algo a esconder, algo que estava encobrindo. E temo que se eu tivesse ficado por mais tempo ou tivesse entrado mais fundo nela, eu não teria saído. Segundo o relato. Sou um policial em um departamento de polícia local. Os turnos do nosso departamento estão sempre mudando, fazendo com que as pessoas trabalhem de 8 a 10 horas em horários diferentes a cada semana, às vezes durante a noite, seguido de manhã, e depois durante a noite e assim segue. Neste dia, eu estava trabalhando das 20 horas às 10 horas e estava no escritório, quando um atendente me informou sobre uma ligação relatando um grupo de adolescentes invadindo propriedade privada. Especificamente, era um hospital nos arredores da cidade, que estava abandonado há muitos anos. Este era um local comum para grupos se reunirem e praticarem várias atividades ilegais, e todo o departamento sabia disso. A maioria de nós já tinha ido lá várias vezes antes. Esta era a minha 3ª vez indo lá, e eu estava certo de que seria um caso rápido e típico de entrar, ou escoltar um grupo de amigos para fora, ou ver eles fugirem. Eu estava cansado, então qualquer uma das opções estava boa para mim. Honestamente, eu não me importava muito em prender e acusar, apenas precisava que saíssem do local. Quando cheguei lá, percebi rapidamente uma lanterna brilhando pelas janelas do 2º andar.
O estranho era que ela se movia muito rápido através de várias janelas, como se alguém estivesse correndo pelos corredores. Saí da viatura, preparei minha lanterna e entrei no prédio. A primeira coisa que fiz foi chamar, pedindo a todos que aparecessem. E o que não, mas é claro que ninguém apareceu. Eu não ouvi nada, estava na esperança de ter uma ideia de onde procurar, mas o lugar estava completamente silencioso, o suficiente para deixar meus nervos à flor da pele. Mantendo minha mão direita no coldre da minha arma. Acho que sempre havia um leve medo de que poderia ser uma armadilha, mas eu mantive a calma e andei pelo corredor antigo e subi a escada. Foi quando alcancei o topo que um baque ecoou pelo prédio. Parecia alguém batendo em uma parede. Definitivamente, era do segundo andar. Entrei no corredor e iluminei com minha lanterna até o final, não vendo ninguém, ou sequer um sinal de alguém. Chamei novamente, agora mais agressivamente, sabendo que as escadas em que estava era a única maneira de subir e descer do segundo andar. Fiquei lá e ouvi novamente, mas não ouvi nada, além do rangido do prédio. Andei lentamente pelo corredor, olhando por cada porta e vasculhando os quartos com minha lanterna, mas não havia nada além de antigas camas hospitalares. Quando cheguei ao último quarto, a porta estava fechada, então chamei mais uma vez antes de abrir. Vasculhei o quarto, mas ninguém estava lá. No entanto, havia sinais de atividade recente, como cigarros no chão com fumaça ainda saindo. Isso era extremamente preocupante, sabendo que eles não tinham saído do segundo andar pelas escadas, e a única outra maneira era se tivessem pulado por uma janela quebrada. Antes mesmo de verificar, a porta atrás de mim se fechou com força, seguida por algo batendo nela e passos se afastando pelo corredor. Felizmente, consegui abrir a porta o suficiente para passar pelo vão, e vi que uma grande cama hospitalar estava pressionada contra ela. No momento em que saí, quem quer que estivesse lá já tinha ido embora. O reforço chegou, e fizemos uma investigação minuciosa, também verificando com quem chamou originalmente os dois adolescentes. O que foi estranho foi que havia apenas um conjunto claro de pegadas que ouvi, e apenas uma lanterna na janela. Os cigarros ainda queimando também mostraram que eles saíram com pressa, o que poderia ter sido por minha chegada, mas então por que um deles teria ficado para trás? Na manhã seguinte, recebemos um relatório de uma mãe sobre seu filho adolescente desaparecido, seguido logo depois por um relatório idêntico de outra mãe sobre seu filho também. Depois de investigar por dias, semanas e meses, era quase certo que eles não iriam aparecer, e agora, 5 anos depois, ainda não apareceram. O desaparecimento deles é um caso improvável, e é isso que torna tão difícil. Não é certo se a pessoa no hospital comigo era um dos dois adolescentes, mas a teoria mais razoável atualmente é que era outra pessoa, e a menos que algo mais surja, é pouco provável que saibamos algum dia. Terceiro relato. Eu moro em uma cidade do interior muito pequena, a população é apenas de algumas centenas de pessoas, e a cidade mais próxima está a algumas horas de distância, mas a maioria das pessoas que moram aqui é próxima, já que há tão poucas, todos conheciam todos, e todos sabiam tudo o que estava acontecendo na cidade. Na época, eu estava no colégio e tinha um amigo chamado Dennis, com quem eu saía praticamente todos os dias durante o outono. Havia muita conversa sobre uma fazenda abandonada que as pessoas estavam explorando. Eu nunca fui do tipo que fazia essas coisas, mas Dennis era, e estaria mentindo se dissesse que não estava muito curioso. Supostamente, essa fazenda tinha sido abandonada pelos donos há anos, deixada para apodrecer na cidade nos últimos 4 anos, enquanto estávamos estudando. Agora, os rumores se espalhavam como fogo, com as pessoas contando histórias sobre ela, e desafiando outras a irem lá. Era 10 horas quando Dennis mencionou isso para mim em uma noite de fim de semana. Não tínhamos mais nada para fazer, e Dennis parecia realmente animado para ver do que todos estavam falando. Depois de encontrar algumas lanternas, entramos no carro e dirigimos até a fazenda. Sabíamos apenas em qual estrada ela ficava, mas não foi difícil encontrar. Ao longe, podíamos ver a casa deteriorada, mas não conseguíamos encontrar a entrada. Provavelmente, ela havia sido tomada pelo mato e talvez nem existisse mais.
Quando estacionamos na estrada e começamos a andar pelo campo em direção à casa, eram quase meia-noite, então a lua iluminava o campo o suficiente para nos orientarmos. À medida que nos aproximávamos, parecia que a noite ficava mais silenciosa. A casa tinha ervas daninhas infestando todo o quintal, e videiras crescendo através das tábuas de madeira do lado de fora. Dennis liderou o caminho contornando a casa até a frente, onde estava sem porta, facilitando nossa entrada. Entramos e começamos a percorrer os cômodos, observando o lixo no chão e o interior em decomposição, nos perguntando por que havia sido abandonada. Depois de 1 ou 2 minutos, já tínhamos visto tudo no primeiro andar e subimos para o segundo. Lá em cima estava muito mais escuro, quase como se não houvesse janelas para deixar a luz da lua entrar. Ambos ligamos nossas lanternas e iluminamos ao redor. Havia apenas 2 quartos lá em cima, um do lado esquerdo do corredor e outro do lado direito. Dennis foi para o quarto à esquerda, descobrindo que a porta estava trancada, enquanto eu fui para o outro quarto, que estava destrancado. Ele estava completamente vazio, com mofo no teto e nada mais, exceto por uma única janela com tábuas de madeira pregadas. Curioso, me aproximei e me perguntei por que precisavam bloquear uma janela no andar de cima. Agachei para investigar, e olhei entre 2 tábuas para ver o que havia do lado de fora, pensando que talvez tivesse acesso ao telhado ou algo do tipo, mas não tinha nada. Essa janela apenas dava para o campo de onde viemos, e enquanto eu olhava para a grama iluminada pela lua, vi uma figura caminhando em direção à fazenda, não muito longe. Saí rapidamente da janela e sussurrei para Dennis que alguém estava vindo. Meu coração já estava acelerado, acho que ver a figura estando sozinho realmente me assustou, sabendo que não eram apenas algumas crianças explorando o lugar. Dennis também parecia super nervoso, indo até a janela para ver por si mesmo, mas paramos imediatamente ao ouvir passos entrando na casa lá embaixo. Congelamos no lugar, parados no meio da sala vazia, com medo demais, até para dar um passo e arriscar ser descoberto. A pessoa caminhou lentamente pelo primeiro andar em direção às escadas e começou a subir. Dennis e eu apenas encarávamos a porta aberta, ouvindo os passos alcançarem o topo e se aproximarem cada vez mais onde estávamos, até que a imponente figura de um homem apareceu na nossa frente. Ele estava de costas, destrancando a porta trancada enquanto permanecia no corredor escuro, a apenas alguns metros de nós. Eu estava prendendo a respiração, apenas torcendo para que ele não se virasse, mas quando ele abriu a porta, estabeleci contato visual com outro homem que estava do outro lado da sala. Nosso olhar se quebrou quando o homem entrou na sala, e fechou a porta atrás dele, e ouvimos sussurros imediatamente depois. Dennis e eu agimos rapidamente, correndo pelo corredor e descendo as escadas, ouvindo a porta se abrir e passos correndo atrás de nós enquanto fugíamos da casa, e corríamos em direção ao campo. Não paramos até chegarmos ao carro, dirigindo para longe. Durante toda a viagem de volta, nenhum de nós disse uma palavra. Estávamos ambos em choque, absorvendo tudo. Não tínhamos ideia do que estava acontecendo naquela casa, ou quem eram aqueles 2 homens, mas com medo de ter problemas por invasão, não chamamos a polícia. Fomos estúpidos por ter ido lá, e não vou defender nenhuma de nossas ações, mas sinto que algo mais estava acontecendo naquela fazenda. Um tempo depois desse incidente, a casa foi comprada e demolida sem motivo aparente, e se algo estava acontecendo lá dentro, ou quem eram aquelas 2 pessoas, provavelmente nunca saberemos com certeza.